Olá, olá a todos, novamente. Sou a Cláudia, sou voluntária na Casa de Fátima, aqui no bairro de Sepetiba, no Rio de Janeiro. E juntos aqui estamos estudando o curso básico da Filosofia de Fátima, já há algum tempo, né? Hoje vamos dar continuidade, vamos ver aqui onde nós paramos. Então, foi aqui, vamos iniciar um novo capítulo, né? Página 207, que é aqui. Então, vamos lá. Já está uma porcentagem boa ali para visualizar, que eu sempre dou uma aumentada, mas já está bom, para a leitura ficar melhor. Então, vamos lá. A democracia em questão. Que política pode resultar de uma sociedade que se fundamenta no individualismo egoísta e possessivo? Descer. Comecemos com uma constatação. As sociedades com regimes democráticos são exceções na história da humanidade, por mais que sejamos, suficientemente tolerantes quanto ao conceito de democracia, é preciso reconhecer da sua invenção, por volta do século V a.C., em Atenas, até o século XIX, é possível contar nos dedos os períodos e os lugares onde ela existiu. Licença um pouquinho. Por outro lado, é necessário reconhecer que, a partir do século XX, a democracia propagou-se em escala mundial e são vistos com muita estranheza os países com práticas políticas e regimes de governo não democráticos. Em contrapartida, não se pode deixar de considerar um aspecto fundamental para a nossa investigação. O que entendemos e aceitamos como democracia hoje pouco tem a ver com a democracia inventada e praticada pelos atenienses da antiguidade. Nosso objetivo é examinar alguns aspectos que acreditamos ser essenciais nas principais concepções modernas e contemporâneas de democracia: concepção liberal, a crítica de Marx e a concepção republicana, assumindo como pressuposto o fato de que a concepção liberal é hegemônica em nossos dias. Mas por que o individualismo pode ser um problema para a constituição de uma sociedade democrática? Não seria o individualismo a grande marca da modernidade? Não seria pela vida da absoluta autonomia do indivíduo que poderíamos alcançar a liberdade política? Para responder a estas questões, é necessário colocar a democracia contemporânea sob análise e nesse exercício de pensamento, tornar possível a construção de outros sentidos que possam superar aqueles que o senso comum nos oferece de imediato, geralmente derivados da aceitação tácita de uma democracia meramente formal, ou mesmo de uma espécie de niilismo político, ambos caracterizados como sucedâneos fraudulentos do ideal democrático. Modernidade e individualismo. A modernidade tem como um dos seus fundamentos a criação do conceito da própria experiência do individualismo. É na modernidade que, inicialmente, o indivíduo começa a elaborar de forma consciente um projeto para a sua autonomia, fundamentado na razão e que passa a efetivar-se não apenas no plano das ideias, mas também das realizações concretas. Não é possível compreender a política, o Estado, a ideia de cidadania moderna, sem considerar o projeto burguês da autonomia do indivíduo. A racionalidade, nascida no final do século XVII, se rendeu pelos domínios da filosofia, da arte, das ciências, da tecnologia e da indústria, desenvolvendo um imaginário, uma realidade na qual o indivíduo se apresenta como capaz, pelo direito natural, de constituir a humanidade por meio do trabalho. Esse trabalho foi vinculado pelos ideólogos burgueses à conquista da propriedade privada, que está na base do capitalismo moderno. É este o panorama da criação da ideia de liberdade individual moderna, sobre a qual se edifica a liberdade liberal de democracia e cidadania. Vejamos como o filósofo brasileiro Gerard Bourdieu, posso ter lido errado? Peço perdão. Analisa a relação entre a modernidade e o individualismo. Portanto, o individualismo construído com
com uma lucidez inusitada, se configura como ponto de partida das modernas revoluções. Acontece que esse mesmo individualismo desencadearia também o drama maior da modernidade. Realmente, a soberania do indivíduo começa a tropeçar de imediato com suas próprias fronteiras. A questão que logo se coloca está toda nesta pergunta: se a autoafirmação do indivíduo se torna tão soberana quanto autônoma, cabe perguntar pelos limites dessa nova situação, até que ponto se faz de fato tolerável essa expansão do indivíduo, que até passa a equacionar a si próprio superiormente em termos de universo. O homem, que se garantir agora, reflete seu próprio corpo, as proporções do cosmos. Entre mentes, ocorre por aí que se marginaliza esse outro problema, não menos essencial. Se há uma matemática proporção entre o cosmos e o indivíduo, qual seria a proporção entre esse mesmo cosmos e a sociedade que congrega indivíduos? Cabe dizer, pois, que o individualismo termina por desentender-se um tema maior de suas próprias limitações. Como consegue o indivíduo, finalmente, alçado à sua própria excelência, fazer de si mesmo uma realidade social? E esta pergunta configura as bases que perpassam todas as crises sociais dos tempos modernos. Aqui uma atividade. Segundo Gerd Bourren, posso ter lido errado? Novamente, peço perdão. O individualismo desencadearia o drama maior da modernidade. Qual seria esse drama? Então, tá aí, conforme, lemos aqui o capítulo, também podemos pesquisar mais conteúdo na internet. Na sequência, apresentaremos e discutiremos diferentes concepções de política e democracia. A concepção liberal de política. O liberalismo é uma corrente que tem sua aparição efetiva no cenário do pensamento político por volta do século XIX, ainda que existam traços das suas teses fundamentais antes desse período. O liberalismo é definido como um projeto que busca conceber e justificar o Estado de forma leiga, não religiosa, que defende as limitações dos poderes dos governos, visando a proteção dos direitos dos membros da sociedade. Outra característica forte do liberalismo, para alguns autores, a mais determinante, é que ele constitui pura e simplesmente a expressão segundo a qual o poder do Estado deve ser sistematicamente limitado. De acordo com este último sentido, os liberais afirmam que a verdadeira liberdade depende da menor interferência possível do Estado e das leis. Essa concepção ficou conhecida como liberdade negativa, ou seja, só há liberdade na ausência da interferência. John Locke e Adam Smith, a propriedade privada como fundamento da liberdade. Locke é um dos precursores do liberalismo e compreende a propriedade privada como o direito natural do homem, assim como o direito à vida e a própria liberdade. Ele estabelece um vínculo entre a liberdade, a propriedade privada e o trabalho. Para que a liberdade e a vida sejam preservadas, é necessária a produção de bens, os quais são conquistados pelo trabalho. A lógica da explicação da propriedade privada é a seguinte: se Deus criou o mundo pelo seu trabalho, este mundo lhe pertence. Ora, o homem, criado à semelhança de Deus, também trabalha, e pelo trabalho naturalmente conquista a sua propriedade. Locke, portanto, nega qualquer intervenção pública no sentido de busca da igualdade de direitos sociais. Embora a terra e todas as criaturas inferiores sejam comuns a todos os homens, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. A esta, ninguém tem direito algum além dele mesmo. O trabalho do seu corpo e a obra das suas mãos, pode-se dizer, são propriamente dele. Qualquer coisa que ele não retire do estado com que a natureza aproveu e deixou, mistura ele com o seu trabalho e junta-lhe algo que é seu, transformando-a em sua propriedade, sendo por ele retirada do estado comum em que a natureza deixou. A ela agregou, com esse trabalho, algo que a exclui do direito comum dos demais homens. Por ser esse trabalho propriedade inquestionável do trabalhador, homem nenhum, além dele, pode ter direito àquilo que a esse trabalho foi agregado, pelo menos enquanto houver bastante e de igual qualidade deixada em comum para os demais. Vou achar aqui. Ainda na linha interpretativa do individualismo,
O economista escocês Adam Smith, reconhecidamente um dos nomes mais importantes do liberalismo econômico clássico, cujo pensamento se apresenta como uma tentativa de articulação entre a teoria e a prática, defende que as instituições sociais são resultantes das ações humanas decorrentes de interesses individuais e não de uma ética do interesse comum. Smith defende a liberdade irrestrita do comércio como fator de desenvolvimento e de geração da riqueza das nações. Para tal, não deveria haver qualquer intervenção do Estado. O que Smith propõe é a emancipação da economia em relação às demais esferas da sociedade, sobretudo a política. A economia se torna a dimensão de referência à realidade, agora as demais dimensões estariam subordinadas na condição de fundamento da propriedade das transformações, livre do controle do Estado. O laissez-faire se autorregularia através das dinâmicas próprias do seu funcionamento. O controle se exerce basicamente pelo sistema da livre concorrência e pela lei da oferta e da procura, denominada a mão invisível do mercado. A defesa da não interferência do Estado na economia, a divisão social do trabalho e a mecanização da indústria. Principais elementos do liberalismo econômico são, em larga medida, os responsáveis pelo desenvolvimento econômico de países e das classes proprietárias da Europa Ocidental a partir do século XIX. Porém, em nome de algumas liberdades particularizadas, o liberalismo econômico gerou contradições sociais, níveis de miséria e exploração humana sem precedentes, mas questões nucleares referentes à relação entre o capital e o trabalho quase sempre foram evitadas ou tangenciadas e mitificadas pelo pensamento liberal, do justnaturalismo e da moralidade cristã de Locke ao racionalismo mercadológico de Smith e de Ricardo. Vamos descer mais um pouquinho. Benjamin Constant, duas concepções de liberdade. O pensador e político franco-suíço Benjamin Constant captou e demonstrou com perspicácia a essência da modernidade, no que se refere à política, às relações entre o indivíduo e seus interesses particulares, as suas relações com a sociedade. O desenvolvimento da subjetividade moderna representou avanços e conquistas importantes não vivenciados pelos gregos e romanos da antiguidade clássica. E isso Constant compreendeu muito bem, sobretudo quando buscou demonstrar que o sistema representativo garantia níveis de controle do povo com relação ao governo, sem como isso demandar excessivamente a sociedade, retirando dela a sua liberdade individual. Para Constant, os povos antigos não podiam nem sentir a necessidade, nem apreciar as vantagens desse sistema. A organização social desses povos os levava a desenhar uma liberdade bem diferente da que esse sistema nos assegura. Se gregos e romanos, por caminhos distintos, inventaram a esfera pública e conseguiram torná-la em maior ou menor escala um bem participável no âmbito da vida privada, o nepotismo continuou sendo a forma de poder determinante em ambas culturas. Preservadas as diferenças, é possível dizer que tanto para os gregos como para os romanos, a liberdade correspondia à participação na vida pública e à vida no domínio privado, fosse doméstico, relacionado às atividades econômicas, estava necessariamente subordinada à vida política. Em contrapartida, a marca da liberdade moderna se configura segundo Constant, enquanto exercício de prerrogativas privadas. Vamos apresentar as duas concepções clássicas de liberdade nas palavras de Benjamin Constant. Liberdade dos antigos consistia em exercer coletiva, mas diretamente para expor soberania inteira, em deliberar na praça pública sobre a guerra e a paz, em concluir com os estrangeiros tratados de aliança, em votar as leis, em se pronunciar julgamentos, em examinar as contas, os atos, a gestão dos magistrados, em fazê-los comparecer diante de todo um povo, em acusá-los de delitos, em condená-los ou em absolvê-los, mas, ao mesmo tempo, em que consistia nisso o que os antigos chamavam de liberdade, eles admitiam como compatível com ela, a submissão completa do indivíduo à autoridade do todo. Não encontrareis entre eles quase nenhum dos privilégios que devemos fazer parte da liberdade entre os modernos. Todas
As ações privadas estão sujeitas a severa vigilância. Liberdade dos modernos. É para cada um o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo, de dispor de sua propriedade até de abusar dela, de ir e vir, sem necessidade de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos e seus passos. É para cada um o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus interesses, seja para professar o culto que ele e seus associados preferem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações, suas fantasias. Enfim, é o direito para cada um de influir sobre a administração do povo, seja pela nomeação de todos os de certos funcionários, seja por representações, petições, indicações, as quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Representação política. Constante, embora preocupado com a ameaça que representava o individualismo moderno, pretendia provar que a experiência política ateniense era inatingível e mesmo indesejável em função da abolição do modelo escravagista e do desenvolvimento do capitalismo, que demanda o desenvolvimento do homem moderno nas tarefas cotidianas da produção. Outro aspecto fundamental que afastaria o homem moderno do ideal grego de participação direta. A esfera pública teria sido descoberta da subjetividade e da crescente valorização dos interesses privados. Sem tempo, não tendo escolhido a participação na esfera pública como seu interesse principal, foi muito preocupado em garantir a não interferência do Estado na esfera privada. O homem moderno, segundo Constante, teria no sistema parlamentar representativo uma solução para o seu dilema. Subordinando a liberdade política à liberdade individual, Constante reduz a política a um instrumento externo à sociedade, cujo controle se exercia através da representação política. Dessa maneira, ele afirma poder evitar dois perigos. O primeiro é referente à liberdade antiga, quando os cidadãos, na tentativa de garantir a soberania da sociedade através da plena participação, acabavam, segundo ele, por meio de deixar de lado os direitos e garantias individuais. O segundo perigo diz respeito à liberdade moderna, na qual os indivíduos absorvidos pelo desejo da independência privada acabam por renunciar ao direito à participação no poder político. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Essa liberdade necessita de uma organização diferente da que poderia convir à liberdade antiga. Nesta, quanto mais tempo e forças o homem consagrava ao exercício desses direitos políticos, mais ele se considerava livre, na espécie de liberdade a qual somos suscetíveis. Quanto mais o exercício de nossos direitos políticos nos deixar tempo para nossos interesses privados, mais a liberdade nos será preciosa. Daí vem, senhores, a necessidade do sistema representativo. O sistema representativo não é mais que uma organização com a ajuda da qual a nação confia a alguns indivíduos ou que ela não pode ou não quer fazer. Os pobres fazem eles mesmos seus negócios. Os ricos contratam administradores. É a história das nações antigas e das nações modernas. O sistema representativo é uma procuração, dada a um certo número de homens pela massa do povo que deseja ter seus interesses defendidos e não tem, no entanto, tempo para defendê-los sozinho. Mas salvo se forem insensatos, os homens ricos que têm administradores examinam com atenção e severidade se esses administradores cumprem seu dever, se não são negligentes, corruptos ou incapazes. E para julgar a gestão de seus mandatários, os constituintes que são prudentes mantêm-se a par dos negócios cuja administração lhes confiam. Assim, também os povos que, para desfrutar da liberdade que lhes é útil, recorrem ao sistema representativo. Deve exercer uma vigilância ativa e constante sobre os seus representantes e reservar-se o direito de, em momentos que não sejam demasiado distanciados, afastá-los, caso não tenham traído suas promessas, assim como os de refogar os poderes dos quais eles tenham efetivamente abusado.
Uma proposta de debate. Vamos lá. Discuta com seus colegas as vantagens e desvantagens da representação política apresentada por Constante. Não se esqueça de anotar por escrito essas ideias. Então, tá aí mais uma proposta para refletirmos sobre o que foi colocado até então, né? Montesquieu, em O Espírito das Leis, tenta demonstrar que regimes políticos, como a democracia grega e a República Romana, vão contra a natureza individualista humana, e, portanto, somente através de um processo de educação cívica intensiva e contínua é que poderiam se tornar viáveis. Em contrapartida, ele sustenta que o homem moderno não estaria disposto a pagar esse preço para conquistar a liberdade política, e por isso a monarquia constitucional seria a solução mais plausível, uma vez que não existe a virtude e tampouco a participação dos súditos na construção da esfera pública, aos limites poderes do rei. John Stuart Mill, um liberal que dialogava com o socialismo. Entre os liberais do século XIX, John Stuart Mill talvez tenha sido o único disposto a reconhecer e superar os limites do individualismo e do utilitarismo. Mill apresenta características libertárias em sua concepção da sociedade, particularmente sua crítica da tirania e das desigualdades, e não apenas que se refere às desigualdades sociais, mas também quanto às desigualdades políticas na defesa do sufrágio universal contra o voto censitário, no apoio ao cooperativismo, além de ter sido um dos pioneiros na defesa da emancipação da mulher. Sabe-se que Mill leu autores socialistas ingleses como Owen e franceses como Fourier, Blanc e Saint-Simon. Posso ter lido errado, tá? Perdão por isso. E esteve aberto ao diálogo com as correntes que se opunham ao liberalismo e reivindicavam direitos sociais. No entanto, manteve-se fiel à defesa das liberdades individuais e ao princípio liberal da liberdade negativa, expresso na introdução sobre a liberdade. O utilitarismo de Mill. O liberalismo de John Stuart Mill tem no seu fundamento a moral utilitarista, para a qual a busca da felicidade é ligada à realização de formas elevadas de prazer, necessidades, desejos e interesses, e que não se reduz, portanto, às formas de prazer imanentes à vida animal. Para o utilitarismo, uma ação moral é considerada correta e útil se proporciona a felicidade, incorreta e inútil se, pela ausência de prazer, ocasiona a infelicidade. Interessa-nos aqui a forma como Mill equaciona seu utilitarismo individualista, com a questão da sociedade necessária, que é para ele a referência mais importante para os níveis de felicidade individual. Considerando que a felicidade individual está relacionada à sociedade, à justiça, enquanto criação e proteção de direitos, ela configura-se para Mill na mais importante das virtudes. Para que ela se realize, é fundamental que haja igualdade, desde que essa se demonstre útil para a vida em sociedade. A esse respeito, Mill considera que todas as pessoas têm direito à igualdade de tratamento, a menos que alguma conveniência social reconhecida exija o contrário. Daí se segue que todas as desigualdades sociais que tenham deixado de ser consideradas convenientes assumam daqui por diante o caráter não de mera conveniência, mas de justiça, e se mostrem tão tirânicas que as pessoas cheguem a se perguntar como foi possível algum dia suportá-las. Uma proposta de debate, vamos ler. Como é possível conciliar os desejos legítimos da liberdade individual e os interesses particulares com a necessidade de instituições políticas que objetivam humanizar a vida e sociedade e atender a interesses comuns? Não se esqueça de anotar por escrito as ideias surgidas no debate. Então, vamos parar por aqui hoje essa parte, a primeira parte que nós lemos sobre os pensadores, sobre os filósofos, perdão. Então, paramos aqui. Deixa eu ver a página. 215, tá? Então, vamos agora para a segunda parte. Deixa eu botar aqui a tela. Pronto. Então, agora nós vamos para a segunda parte, que estamos estudando o livro Que é a Filosofia de Fátima. Está lá no site da Casa de Fátima.
Estudamos sequencialmente, tá? Os textos que estão neste livro. Então, vamos ver aqui. Tá? Onde nós paramos. Então, hoje, não viver imerso no olhar negativo perante a vida. Vamos lá. A vida por si só já nos pede um olhar positivo e cheio de amor. Viver mais um dia para aprender, para nos desenvolver, evoluir, amar e sermos amados. Tudo é perspectiva. Os problemas são para resolvermos e não para tornarem-se algo mais acumular e pensar até com possessividade e orgulho sobre eles. Eu tenho um problema. Eu tenho mais do que você. Tem tantos problemas. Podemos olhar a chuva e reclamar, porque gostamos do sol. Podemos agradecer a graça da chuva, que é tão necessária. Agradecer o barulho para darmos valor ao silêncio. Agradecer a escuridão da noite, que nos permite ver as estrelas. Nossos problemas dependem unicamente do tamanho que damos a eles. Falou sobre essa questão de como olhar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Falou sobre como olharmos para os nossos problemas do dia a dia, né? Não só para os nossos problemas, mas podemos até colocar uma perspectiva maior sobre a nossa vida. Qual olhar colocamos diante da nossa vida, no nosso dia a dia? Um olhar negativo, um olhar positivo. Mas mesmo com os problemas, dá para ter um olhar positivo? Dá. Como já foi falado aqui até nesse livro sobre doença física e outras questões, tudo temos um aprendizado. Basta conseguirmos enxergar esse aprendizado. E como conseguir enxergar esse aprendizado? Mudando o nosso olhar. Tendo esse olhar mais positivo, ou pelo menos nos esforçarmos para não ter um olhar tão negativo. Né? Então, agora vamos para a terceira parte do nosso estudo, que colocamos aqui sempre a proposta de formação social. Ainda de acordo com os moradores de rua, que já estamos dando várias ideias, né, sobre esse grupo, né, de moradores de rua, para fazermos ações sociais com esse grupo. Hoje vamos falar sobre roupas. Recolher roupas no geral, camisetas, camisas de todos os tamanhos, calça de moletom, agora vem o frio, né? Meias também, eles, né, no frio, na madrugada, colocam, se tem uma meia em casa que você não usa, doa, eles vão colocar a meia, né, pelo menos auxilia, diminui um pouco o frio, né? Dá uma esquentada. Então, blusas no geral, calças, diversos tamanhos, meias. Nós já colocamos aqui até sobre casacos, mas é aquele casaco, né? Às vezes você tem aquela blusa que não chega a ser casaco, mas é também uma blusa que possa colocar embaixo de um casaco. Então, tá aí. Roupas no geral, tá? Essa é a ideia. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.